Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Cruz e quero compartilhar com vocês um tema bastante interessante ligado à evangelização da família. Bom, primeiro ponto é importante a gente pensar, em que como Deus se interessa, de que modo, de que forma Deus apresenta ou demonstra o seu interesse pela evangelização da nossa família. Eu quero aproveitar esse momento e trazer para nós a memória de um texto que me vem à mente, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, o versículo de número 44, que diz, entre outras coisas, que Pedro, por exemplo, estava falando à família de Cornélio, falando da palavra à família de Cornélio, quando de repente do céu veio o Espírito Santo e batizou todos aqueles, os que estavam presentes lá na casa de Cornélio, batizou-os com fogo, com o Espírito Santo, com línguas, enfim. E logo em seguida diz a Bíblia que todos foram batizados nas águas, Os membros daquela família foram batizados nas águas. Bom, e aí eu tenho algo a compartilhar com vocês, porque a família tem sido muito impactada, tem sofrido ataques diferentes, de diferentes setores da sociedade. E não só isso, a família recentemente tem sofrido, por exemplo, as consequências do álcool, das drogas, da avareza, do orgulho, questões que provocam, por exemplo, a ira na família de um ao outro, a arrogância, a violência, enfim, assim por diante, e a agressão. Bom, de modo que quando a gente pensa em família, nos dias de hoje, nós não só temos que pensar em constituir uma família, mas também temos que pensar em como preservar esta família, porque esta família, ou a família que é plano de Deus, passa por todas essas barreiras, por todos esses ataques violentos, e aí se torna em alguns casos até irreversível a situação, Basta ver o número de pessoas que estão vivendo em situação de vulnerabilidade, nas cracolândias, morando nas pontes. Ok, alguns casos desses a gente consegue reverter, o tempo nos permite, a gente consegue reversão, mas outros não. Em outros casos, a família acaba passando por situações mais complexas, que a pessoa chega até o suicídio e assim por diante, E outros até assassinatos, assim, e tudo mais. Então, como é que a gente tem que pensar a família? Primeiro a gente tem que entender que Deus não criou a família para sofrer. Gente, está no texto bíblico como que Deus planejou a família de Adão. A Bíblia começa com a construção, por exemplo. Primeiro a Bíblia descreve o nada, a terra era sem forma e vazia, criou Deus os céus e a terra. Depois Deus foi criando as condições para que o homem pudesse sobreviver. Então ele criou o sistema solar, luminares, estrelas, fez separação de águas e águas, terra e assim por diante, até que chegou no homem. Então Deus foi criando cenário, pessoa, alimento, condições de sobrevivência, até que o homem, enfim, passou, foi empossado naquela terra, se tornou morador do Jardim do Éden. Depois Deus deu uma esposa para ele e aí ficou tudo maravilhas, Mas o homem descontente, como vocês sabem, caiu no pecado, e isso trouxe consequências das quais eu acabei de citar.
Bom, mas o que quero compartilhar com vocês nesse vídeo é que vocês não devem desistir da família. Muito pelo contrário, com esse pensamento, Deus, inclusive, demonstra que é o mais interessado na família. Então, você não pode permitir que a sua família seja destruída. Você não pode permitir que a sua família seja dizimada por qualquer dessas condições, às vezes por questões passageiras. Então, a família se perde, as pessoas se destroem, se autodestroem e assim por diante. Então, não permita que a sua família seja tomada dessa forma. Tome o exemplo de Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, ele vivia dentro de casa, ele dava um testemunho de piedade, de modo que até Deus disse assim: Cornélio, as suas esmolas têm chegado diante de Deus. Então Cornélio foi um homem de testemunho muito bom dentro de sua casa, testemunho esse que chamou a atenção de Deus. E é esse o exemplo que eu quero citar para vocês. Se Deus, visitou Adão, Deus na sua presciência, sabendo que Adão já tinha caído em pecado, e Deus visitou, e a Bíblia diz que ele chegou fazendo barulho, a voz de Deus, o vento, os passos. Deus chegou alegre na casa de Adão para visitar Adão. Não é? A ideia é essa. Deus não chegou triste, Deus chegou alegre, fazendo barulho. Foi Adão que se escondeu. Bom, também semelhante alegria nós percebemos na casa de Cornélio, porque quando Pedro estava pregando, como citei, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que lá estavam. Então isso é interessante para a gente e demonstra o quanto Deus está interessado em nossa família. Deus quer que a gente evangelize a nossa família, que a gente mantenha nossa família na igreja, na presença dele, cantando, louvando, adorando, servindo ao Senhor. E isso não é um trabalho fácil, porque além da gente ter que lutar contra os desafios, todas essas ciladas que vêm contra a família, nós ainda temos que também manter a família evangelizada, e não é uma tarefa fácil. Então, como pastor Marcos, eu vou conseguir manter a minha família, ou evangelizar primeiro, depois manter a minha família na igreja, ou até mesmo reverter ou impedir que membros dela se desviem da igreja? Bom, você tem que lutar bastante, mas acima de tudo, um testemunho autêntico, verdadeiro. É necessário ter um testemunho autêntico para chamar a atenção da sua família. A família precisa ser guiada inspirada por alguém que realmente viva o evangelho em sua casa. Bom, nesse caso, não dá para continuar dando mau testemunho, não dá para continuar falando palavras torpes, né? É preciso uma libertação de tudo isso, uma conversão de fato a Deus, para que a família seja impactada pelo testemunho de um crente vivo, que pratica o evangelho. Então, é assim que a gente faz. Bom, Deus, querido irmão, está interessado em evangelizar a sua família, em enchê-la do Espírito Santo. Mas é preciso que você vivencie as experiências que você vivencia na igreja, também em sua casa. A sua casa precisa ser pensada como um mini culto, como uma mini eclésia, uma mini igreja, e lá você precisa criar esse ambiente inspirador, que também, ou reproduzir esse ambiente inspirador criado na igreja, que você vive na igreja. É necessário fazer isso. E como é que você vai fazer? Por meio de cultos, por meio da oração,
culto doméstico, por meio da oração, por meio da meditação da palavra, do agradecimento constante a Deus. Conseguiu um emprego, irmão? Agradeça a Deus. Trocou de carro? Agradeça a Deus. Pagou uma dívida que você achava não insolúvel? Agradeça a Deus. A melhor forma de nós reproduzirmos e criar este ambiente de inspiração é sermos agradecidos, é louvar ao Senhor a todo instante. Não é com imposição, mas sim com agradecimento, um coração agradecido, quebrantado, orando a Deus, sempre demonstrando fidelidade ao Senhor em tudo, respeito à família. É assim que nós temos que viver. Então eu compartilho com vocês este vídeo e eu quero me colocar à disposição para te ajudar. Neste mês de julho estamos pregando na igreja sobre família e eu fiz aqui uma síntese da mensagem pregada e para compartilhar com você e dizer que não fique fora daquilo que nós estamos realizando na igreja. Junte a sua família e venha para a igreja. Venha para a escola bíblica aos domingos pela manhã. Pegue a revista, tenha a sua revista em ordem, vamos estudar. Querido irmão, se você não evangelizar a sua família, quem vai evangelizar? Agora, se inspire em Cornélio, que Deus te dê graça para isso. Cornélio ajuntou a família, e mesmo que Pedro, de fora, foi até a casa de Cornélio para transmitir a palavra, a ação, a atitude de envolver a família foi de Cornélio. Se inspire em Cornélio, reúna sua família, mesmo que você vá convidar alguém, um servo do Senhor, para pregar, para cantar um louvor. A igreja está cheia de cantores que gostariam de cantar num culto doméstico, num culto na sua casa. Convide essas pessoas e elas vão cantar e elas vão adorar a Deus e com certeza a sua família vai receber a bênção de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Então participe conosco neste mês que estamos no mês da família. E você pode trazer a sua família para também adorar o Senhor. Te aguardo lá na rua José Francisco de Freitas, número 846, lá no Jardim Maria Rita, na Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos, todos os domingos às 17 horas. Antes, porém, às 8 da manhã, na Escola Dominical. E às quartas-feiras, você está convidado a participar do nosso culto de ensino. Deus abençoe, em nome de Jesus.